Olha, estamos aqui ao lado de Elivaldo Barbosa, ao lado de Lívia Pessoa também. Elivaldo já esteve com a gente. Nem vou desejar mais boa tarde para você, já cansei. Precisa não. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson. A ele eu digo Elivaldo também. Tudo boa bem. tarde. E a quem está em casa. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo mais uma vez, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Lívia, você que permanece em nossa companhia. Exatamente, você que está com a gente aqui no nosso Jornal do Piauí. Olha, nosso tempo real de hoje, queria começar dedicando parte dele ao Papa Francisco. Papa que nos deixou, né? A morte do Papa Francisco foi anunciada na madrugada de hoje, horário de Brasília, foi anunciada por volta das 7h30 da manhã, horário da Itália, lá no Vaticano, pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que vai assumir temporariamente as atividades no Vaticano em função da morte do Papa Francisco. E ao longo do programa do Jornal do Piauí, a gente já trouxe informações aqui ao lado do Elivaldo Barbosa sobre a história do Papa Francisco e a importância que ele teve para a Igreja Católica, o lado que ele tomou durante esse período em que esteve no comando do Vaticano. Era o Papa mais próximo do Concílio Vaticano II, aquele dos anos 60, o novo jeito de ser igreja, Elivaldo Barbosa, que movimentou tanto, né? Os jovens, inclusive, dos anos 60 no Brasil. A principal marca, né, que a gente já tem percebido, Joelson e Lívia, nessa repercussão da passagem do Papa, a morte do Papa Francisco, é a transformação, a renovação, mudanças de hábito na Igreja Católica, e essa reforma feita em andamento é que se tem como perspectiva de ser continuada pelo sucessor do Papa Francisco. Isso é um processo ainda que demora aí alguns dias, o momento de dor, de acompanharmos com muita atenção os funerais do Papa Francisco e, naturalmente, o conclave, a reunião dos cardeais, tão logo que comece, perceberemos que rumo a Igreja Católica terá com o sucessor do Papa Francisco. Lívia, ontem o Papa fez a sua última aparição, abençoou os fiéis, já bastante debilitado, mas foi um Papa que ninguém pode negar, absolutamente. Olha, uma das imagens mais impressionantes é justamente essa, quando ele faz a celebração na Praça de São Pedro, em 2020, sozinho, sem fiéis, acompanhado apenas de um assessor, durante o período da pandemia. É um momento de muita reflexão, Joelson. A morte é um caminho natural, mas para uma figura que é tão importante para os católicos, mas também para todos aqueles que acompanham de alguma forma a religião, a fé, seja ela como um telespectador ou como aquele que congrega dela, é sim de se pensar, de estar em luto, de entender qual é a mensagem dessa partida. E o Papa Francisco, ele como carrega no seu nome, ele teve sempre uma postura muito franciscana, de colocar as sandálias da humildade, de conversar com os mais pobres. Eu estava dando uma olhada nas notícias do Vaticano e ele falando, né, que ele ligava todas as noites para a faixa de Gaza para entender a situação que estava ocorrendo por lá. Na missa pascal de ontem, da qual ele fez a mensagem final, ele pediu o cessar-fogo mais uma vez. Então, é uma mensagem de fé, mas também de esperança, de generosidade, de compaixão, que é o que mais representa a religião. Ela, além de uma doutrina, ela também é um ato de olhar para o outro, de cuidar do outro, de amar o outro, acima de nós mesmos. Então, a mensagem que o Papa Francisco trouxe durante essa caminhada foi muito essa. Sempre ele falou sobre isso, né? De se doar ao outro, assim como Jesus fez com os seus apóstolos, com os fiéis, e continua pregando essa mensagem até agora. E agora é esperar a fumacinha branca para saber o próximo Papa. O legado de valorização aos mais vulneráveis é citado por todos que tiveram a oportunidade de estar com o Papa Francisco. Ele foi o primeiro Papa com origem religiosa nos ensinamentos da Companhia de Jesus, né? Foi o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja Católica. A morte de Francisco comoveu o mundo, se tornando o assunto mais comentado nesta segunda-feira. Francisco era o primeiro Papa jesuíta da Igreja Católica. Ele era membro da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI. Em Teresina, são 6 padres jesuítas da ordem religiosa católica. Na residência oficial, conversamos com o padre Anselmo, maior líder do segmento no estado do Piauí. Para ele, os 12 anos de pontificado do Papa Francisco trouxeram transformações que marcarão a Igreja Católica para sempre.
para nós jesuítas, abriu as portas também, nos ajudou a rever também as nossas práticas, a nossa missão, que insistia muito que os jesuítas estivessem nas fronteiras da humanidade, onde tem os descartados, aqueles desprezados, excluídos, onde as pessoas têm necessidade de Deus, que sentem solidão, que sofrem pela falta de acolhida. Para o padre, o Papa Francisco deixa um legado de acolhimento e de sensibilidade. Um legado de encontro, de uma provocação para a igreja sair ao encontro dos mais necessitados, alertava e chamava a atenção dos poderosos, dos bilionários desse mundo, para que a gente cuidasse e mudasse o nosso estilo de vida para proteger e cuidar bem da criação. Para o padre Antônio Cruz, da paróquia Santíssima Trindade, na Primavera, o Papa trouxe renovações profundas nos costumes e nas ações da Igreja Católica. Foi um Papa que nos devolveu o sentido de ser igreja. Uma igreja, povo de Deus. Para mim, como padre, ele veio me lembrar da necessidade de eu ser um pastor com cheiro de ovelhas. A sua preocupação para com os vulneráveis da terra, onde ele passava, nos países que ele passava, eles visitavam justamente as pessoas que estavam vivendo situações mais absurdas. Em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, a psicóloga piauiense Tanandra Calaça teve o privilégio de conhecer o Papa. Uma emoção e tanto para ela. A presença dele, ele fez questão de manter os vidros, do carro aberto, até passar pelo Papa móvel, assim, nós todos tentando, jovens naquela época, tentando ficar grudadinhos ali nas grades, e quando ele passou foi algo que nos preencheu, de esperança, de fé. Padre Amadeu, titular da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, tem 38 anos de sacerdócio. Neste período, acompanhou o pontificado de João Paulo II, Bento XVI e, por último, do Papa Francisco. Para o religioso, os impactos das decisões do último Papa terão reflexos para sempre, se estendendo inclusive para o próximo pontificado do líder maior da Igreja Católica. O principal legado que o Papa deixa na nossa visão é que a Igreja ela não existe para ela mesma. A Igreja existe para evangelizar. Ele usava uma palavra chamada autorreferencialidade. É preciso quebrar a autorreferencialidade. Nós existimos para falar de Cristo. Sobre o processo de sucessão do Papa, conhecido por acolher as minorias, Padre Amadeu acredita que será rápido, mas não aponta nenhuma tendência, pelo menos por enquanto. É evidente que, tendo tido este Papa latino-americano, será que é a vez de ter um Papa da África? Será que é a vez de ter um Papa da Oceania? Quer dizer, esse tipo de pergunta a gente pode especular. Em geral, os cardeais são homens, por isso que usam aquela cor vermelha, são homens que dão o sangue pela igreja. São homens não só pelo preparo psicológico ou preparo intelectual, mas também pelo preparo no sentido de evangelização, e de qualquer canto do mundo que vier, será o sucessor de Pedro. O Padre Amadeu reforçando aquela ideia que o Padre Tony já colocou aqui, Qualquer um que vier será o sucessor de Pedro, na sede petrina, na cadeira central, na principal cadeira da Igreja Católica. E essa simbologia é muito forte, Os cardeais vestem vermelho porque dão sangue pela Igreja. Atravessa séculos e séculos essa tradição católica. Pedro, o primeiro Papa, representante maior da Igreja Católica, e tem toda uma história construída ao longo dos séculos de avanços, recuos,
progressos, e às vezes nem tanto, às vezes até situações que maculam a história belíssima da Igreja Católica, mas sempre no esforço, como o Padre Tony tão bem explicou agora há pouco, de olhar atento ao Evangelho, às palavras de Jesus, o exemplo de Jesus na terra, prosseguir com a semente católica em todo o mundo. Tanto é que é uma nação imensa, a representatividade das maiores, e a atuação do Papa Francisco nesses 12 anos estabeleceram princípios que são hoje bases de uma igreja fortalecida no profundo sentido do Evangelho. Direto da Itália, o padre Isaías Pereira, morando lá, está estudando na Itália, lá no Vaticano, mandou um vídeo falando um pouco da importância que Papa Francisco tem para a Igreja Católica desses nossos tempos. Olha, não tem como você medir a importância do Papa Francisco para a Igreja. O Papa Francisco foi um Papa do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, um Papa que tentou mudar, como ele pôde, o rosto da Igreja, mudar para melhor o rosto da Igreja. O Papa Francisco foi um Papa que abriu as portas da Igreja pro mundo, pro diálogo, abriu as portas da Igreja de fato, para esse diálogo, tanto interreligioso como para um diálogo com a sociedade. Acredito que essa foi a marca do pontificado dele. O nome que ele escolheu, Francisco, representa muito bem aquilo que ele foi. Foi um homem da simplicidade, um homem de vida simples, um homem que marcou a Igreja exatamente pela simplicidade, como Francisco fez quando viveu entre nós. Tá aí a manifestação do padre Isaías está lá na Itália e mandou esse vídeo falando a respeito da importância do Papa Francisco. O presidente da República, o presidente Lula, também, através das redes sociais, se manifestou sobre a morte do Papa Francisco. Na tela aqui do nosso Jornal do Piauí, ele postou essa imagem, onde ele aparece ao lado do Papa, e a seguinte mensagem: a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Está aí a postagem do presidente Lula. Ele fez uma outra postagem também, o presidente da República, mostrando nessa foto, onde ele aparece ao lado do Papa Francisco na companhia da primeira-dama, e diz o seguinte: que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreta o luto de 7 dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas as suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações, assim anota o presidente Lula. 7 dias de luto oficial no país, decretado pelo presidente da República, Lídia. Isso, Joelson, é um sinal de respeito, claro, também um momento muito simbólico, mas é também uma referência à religião que o Brasil congrega em sua grande maioria. O Brasil, ele por sua história, é um país muito católico, então existe sim essa necessidade de haver um certo tipo de relação com esse momento de luto que muitos católicos, muitos fiéis passam e que também é um momento mundial, não é somente no Brasil. Então, essa postura do presidente Lula demonstra esse respeito também a essa congregação de fé do catolicismo. E agora há pouco, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é um católico, praticante de grande fervor, ele concedeu uma entrevista ao SBT. Ele falou sobre o Papa Francisco. Alckmin relembrou um encontro com o pontífice quando o líder maior da Igreja Católica esteve no Brasil. E, na época, Geraldo Alckmin era governador do estado de São Paulo. Vamos ver a entrevista. Estive em dezembro com o Papa Francisco na nomeação dos novos cardeais, quando foi nomeado um brasileiro, o cardeal Jaime Spengler, do Rio Grande do Sul. Ele estava bem, embora na cadeira de roda, mas estava bem, celebrou a missa lá na capela, na igreja, na Basílica de São Pedro, e fez uma belíssima prédica e uma simpatia, O Papa, o primeiro Francisco, o primeiro latino-americano, o primeiro jesuíta, E eu acho que a característica do Papa Francisco, que vai fazer muita falta, é a simplicidade, a humildade, a universalidade cristã. Um homem do diálogo, dizer, todos devem participar, uma igreja de todos, da inclusão,
até criou um trabalho em Roma para os migrantes, a Casa do Migrante. Então, o Papa do Amor. Ele tinha um enorme carinho, né, com o Brasil. Eu fui recebê-lo quando era governador em 2013, quando ele foi a Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora. E me lembro até de uma entrevista dele que ele, quando falou, e a rivalidade Brasil-Argentina, falou, isso é coisa do passado. E agora o Papa é argentino e Deus é brasileiro. O presidente Lula já fez o ato de luto oficial do nosso país por 7 dias. Aliás, já estava marcado para amanhã cedo uma missa no Palácio da Alvorada. Não tinha nada a ver com o Papa, em razão da cruz, né, da primeira missa celebrada no Brasil, que está aqui em Brasília, mas tenho certeza de que o presidente da República e toda a nossa população, nesse momento, está consternada em oração, pedindo pelo nosso querido Papa Francisco, que ele seja o nosso intercessor por aquilo que o mundo tanto precisa, que é paz e diálogo. Curioso, absolutamente curioso que amanhã esteja se completando aqui os 525 anos da primeira missa celebrada no Brasil, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Ali começava uma história longuíssima, né, do Brasil com o catolicismo, Lívia, e com essa coincidência, né? A igreja de Brasília está recebendo a primeira cruz da celebração da primeira missa lá em Salvador, né? Que foi celebrada por jesuítas. Então, é interessante também perceber essa conexão, que, como eu disse, a religião ela também teve o seu enraizamento histórico, não somente social, não somente cultural. O Brasil ele teve sua construção civil, política, muito envolvido, muito entrelaçado com o catolicismo, então acaba sendo natural, tanto é que por mais que o Estado seja laico e tenha que ser laico, ainda assim existem muitas conexões com a religiosidade católica por ser um fator histórico. Então, a participação também do Papa Francisco, enquanto é um Papa sul-americano que falava muito sobre política também, para além do fator social, trouxe toda essa relevância, esse debate, amplo debate, porque a religião ela também tem que ser conversada. Sou altamente contra aquela história de que política, futebol e religião não se discute, se conversa, compreende, busca entender o outro lado. Então a religião, nesse caso, por meio do catolicismo, ela também serve como um instrumento de politização, um instrumento de mudança, seja ela católica, seja ela evangélica, qualquer raiz que for. Então o Papa Francisco ele trouxe muito essa mensagem, eu acho que deve permanecer nesse próximo momento, de ser um instrumento de paz, um instrumento de conversa, de diálogo e também, por consequência, de mudança. Bom, quem esteve também com o Papa em junho de 2023 foi o governador Rafael Fonteles. Esteve ao lado da primeira-dama, ao lado do arcebispo, Dom Juarez, tiveram a oportunidade de um contato com o Papa Francisco. Naquela oportunidade, junho de 2023, aí há pouco menos de 2 anos. E o governador Rafael Fonteles fez uma publicação, né? Postou uma mensagem em função da morte do Papa Francisco. Tá aí, a postagem é esta. Hoje, o nosso Papa Francisco foi para a casa do Pai, um grande servo de Deus, que será eternamente lembrado a partir de seu exemplo verdadeiro de humanidade, compaixão, coragem e dedicação plena à justiça social e ao cuidado aos mais vulneráveis. Que a sua vida inspire cada vez mais corações e mentes para o verdadeiro ensinamento do Evangelho de Cristo, em especial o amor gratuito, para que tenhamos um mundo cada vez mais fraterno. Foi a mensagem de Rafael Fonteles, que não deixou passar em branco esse episódio, a morte do Papa Francisco. Rafael Fonteles, que é criado, né, Elivaldo Barbosa, em um ambiente extremamente católico, né, através da influência dos pais. Preserva bem os valores do catolicismo, o governador do estado, tanto é que nas suas agendas, fora do Piauí, fora do Brasil, teve esse momento marcante no Vaticano, ao encontro com o Papa Francisco, e deste momento de restaurar as relações com a religião, de fortalecer esses laços,
nada mais oportuno do que a manifestação da autoridade pública em relação à morte do Papa Francisco. E esse momento foi marcante também, Lívia, porque foi, apesar de inoportuno, apesar de inadequado, mas acabou sendo também um momento em que se marcou um pouco das posições de direita e esquerda, mundo afora, né, de conservadores e progressistas. Emmanuel Macron foi o primeiro a manifestar solidariedade aos fiéis católicos em função da morte do Papa Francisco, lamentou a morte do Papa Francisco, o presidente da França, e, ao mesmo tempo, reforçou a ideia de aproximação da Igreja dos interesses dos mais pobres. Há pouco, o padre Tony Batista falou aqui, na entrevista que concedeu a nós, que a presença e a fala do Papa Francisco foi de encontro com a posição de muitos conservadores mundo afora. Infelizmente, esse debate acaba também florescendo no momento desse. Isso, Joelson, porque existe até uma diferença na concepção do que é o conservadorismo, né? Existe o conservador que busca fazer a manutenção daquele Estado da forma que ele acredita ser o correto. Então, quando se fala sobre conservadorismo, vai muito por esse viés, mas o mundo, ele é fisiológico por natureza, então ele precisa mudar, ele precisa se adaptar. O Papa Francisco, ele compreendia muito essa dinâmica de que a fé, ela precisa acompanhar não as mudanças do mundo, mas o que o mundo precisa que a fé represente. Então, a fé, ela tem que chegar àquele jovem, àquela pessoa da África, da América Latina, da Europa, de uma forma equânime, na medida que for possível. Então, isso foi de encontro, de fato, com muitas ideologias conservadoras e que se colocava numa posição de muito combate, uma posição política combativa e de que é certo ou errado. E o Papa Francisco, como foi trazido durante toda esse relato de fé, mas também de história, de como ele era enquanto indivíduo e enquanto sacerdote, teve uma compreensão de que é preciso de diálogo, é preciso de conversa e é preciso também encontrar esse fiel que precisa dessa fé. Então, esse encontro, por muitas vezes, ele vai passar a esquina dessa ideologia conservadora mais combativa. Então, isso foi necessário para, inclusive, fazer com que esses católicos eles voltassem para o caminho da fé, que eu percebo que aconteceu em muitos casos. Muito bem, Lívia e Elivaldo. Olha, só reforçando, hoje, às 5 horas da tarde, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na igreja que fica na Praça Saraiva, né, onde fica a cadeira do arcebispo de Teresina, haverá uma celebração em memória do Papa Francisco. Ao longo de 9 dias, muitas celebrações acontecerão na Igreja Católica em diversos locais, não só na Catedral, mas também nas paróquias, nos templos católicos espalhados pelo estado do Piauí. Hoje, às 5 da tarde, o próprio arcebispo Dom Juarez Marques estará na Catedral para essa celebração. O que eles chamam de exéquias, as exéquias do Papa Francisco. Em função da morte do Papa, uma celebração especial a partir das 5 horas da tarde na Catedral e em outras igrejas também haverá celebrações.